alguém. Estamos aqui com mais um episódio do Reset Crítico. E ao longo dessa história aí do podcast, né, nosso sexto episódio. E hoje nós temos um convidado, ele vai se apresentar, né, de onde ele veio e vai contar um pouquinho dessa história dele, né, e a cidade de Joinville. Olá pessoal, aqui é Ivan, professor de História, e a gente vai fazer hoje uma discussão, né, de uma maneira leve, sobre demandas muito importantes de Joinville. Mas antes que isso, quero agradecer o Michel pelo convite de estar aqui no Reset Crítico, porque Joinville, e Santa Catarina como um todo, ela tem normalmente uma estrutura de comunicação muito tradicional, onde pessoas, ideias, né, novos olhares sobre nossas cidades e nossas demandas do Estado, normalmente elas não têm um espaço. Então, um podcast como o Reset Crítico oportuniza para quem pensa um pouco diferente ao que é o tradicional na cidade, um canal de comunicação. Isso é muito importante, Michel. Então, eu te agradeço muito. Então, Eu agradeço também. Quem eu sou? Meu nome é Ivan Ferreira de Araújo, eu sou professor na cidade de Joinville há cerca de 30 anos, sou graduado em História, porém, no desenvolvimento da minha carreira, eu procurei outras ciências que pudessem me embasar para fazer o trabalho pedagógico, didático, com mais aporte. A estrutura da minha matéria é uma estrutura de muita análise crítica, de muita fundamentação, mas que ela tem que entender melhor o funcionamento biológico da aprendizagem, porque a aprendizagem, no contexto do ser humano, é muito complexa. Então, eu me especializei em neuropsicopedagogia, que é um campo maravilhoso, Michel, onde a gente entende como que o cérebro funciona, e paralelo a isso, eu me aproximei das famílias da comunidade, porque também há perto de 29 anos, 30 anos, eu faço imposto de renda solidário para entender como vive as famílias, os alunos, as pessoas na cidade, que isso me estratifica como é que é o seu desenvolvimento econômico, os obstáculos, as vitórias, as lutas que tem. Então, esse acumular de 30 anos sobre o conhecimento específico de pessoas, mais o conhecimento da história, mais o funcionamento da mente, me ampara na minha capacidade de pensar a cidade diferente do que a cidade é conduzida, né? E essas ideias que a gente pretende discutir hoje aqui nesse podcast. Falando nisso, aqui eu vi que você tem, além da história, né, você é um neuropsicopedagogia, e ali vinha a questão da engenharia. Isso é uma coisa bacana. Assim, eu trabalho com consultoria há cerca de 20 anos, né? E eu ganhei uma pós-graduação na Unisociesc de engenharia, de qualquer forma, mas eu queria uma das engenharias. Eu gosto muito da parte de exatas. E a que mais eu achei interessante foi de engenharia da qualidade, porque além da pós-graduação, dessa especialização, nós tínhamos um curso ali de certificação para auditoria pela ISO 9000, uma instituição, uma credenciadora BSI da Inglaterra. Então, além de fazer essa especialização, eu também fiz um curso de auditoria ISO 9000, porque a qualidade, a filosofia de qualidade, Michel, é fundamental para instituições, para pessoas, para o país funcionar. O Brasil, ele carece da divulgação da filosofia da qualidade, total, assim. Então, foi um curso que foi muito interessante no meu currículo e que me ajuda a ser um melhor professor e na minha atuação política. Já que você falou em política, você tem uma vivência também, né, na área da política em Joinville? Eu tenho uma vivência muito interessante, que eu fui 2 vezes candidato a vereador. Na primeira vez eu tive quase 1000 votos, né? Estava à época no PDT, que é um partido que as ideias eu acho interessante, que é focado no trabalhismo, mas que a vivência do PDT em Joinville, ela é cercada de várias controvérsias entre as pessoas que ali gravitavam, e que me fizeram me afastar do partido, porque a filosofia do partido é muito bacana, mas na prática, pessoas que estavam nas esferas de poder do PDT tinham uma postura diferente do que eu acredito que deveria ser, né? Inclusive diferente do que pregava o partido, e eu me desfiliei. E me filiei no PSB, e concorri juntamente com o Rodrigo Boilot, né, a estar na Câmara de Vereadores. Não fui tão exitoso nessa minha segunda campanha, até porque eu era claramente oposição ao governo do Adriano Silva, sendo o joinvilense que pediu 2 impeachments do prefeito,
por ideias que ele apresentou, por ações que ele fez, que eu não vejo que estão de acordo com a moralidade e nem com a legalidade da prefeitura e na função que ele exerce. E aí eu fiz perto de 500 votos, né? Mas numa campanha sem ser mega financiado por empresários, pessoas físicas, sem receber grana do partido, e que eu me senti muito vitorioso, porque ser oposição de um cara que ganhou praticamente 80% dos votos, né, é resistir. Que é uma coisa que é muito fácil, como a gente estava conversando antes de iniciar o programa, né, é muito fácil a gente perder a resistência, porque a maré é contra nós. Ser uma pessoa pensando no desenvolvimento social da cidade de Joinville, é ser contra muita gente de esferas de poder em Joinville, que aí não vão te apoiar, não vão te dar espaço, não vão te financiar, porque elas sabem que, em algum momento, essas ideias podem ser entendidas pela população. E se a população entende, a base de quem tem poder em Joinville, ela começa a ser ruída, porque o sujeito ele vai exigir ações do poder público para a melhoria da sua vida, não para o enriquecimento de classes que são dominantes da cidade de Joinville desde a década de 50. Você falou nessa importância do político, né? Duas coisinhas que eu te perguntar sobre isso, né, antes de a gente continuar ali. Você acredita que a gente tem uma democracia dentro da política hoje? Não. O Alain de Tocqueville já falava que a democracia é um sistema perigoso. Não é eu que falo, são outro pensador. Né? E ele diz assim, ela tem que sinergizar muito os elementos, as pessoas, para entender o que é uma democracia. Porque, numericamente, as pessoas que têm mais condições, elas são um grupo social menor. Né? Pegamos o caso de Joinville, que a maioria ganha perto de 2.000, 2.500, 3.000 reais. Paga aluguel, tem que se alimentar, tem que se transportar. Então, assim, quase que não sobra. Mesmo ganhando uns 3, 4 mil reais para o joinvilense, quase que não sobra. Essa pessoa terá tempo de qualidade para refletir a sua vida, seu trabalho, a sua existência na cidade de Joinville? Talvez. Mas a tendência mais natural é que ele esteja envolvido nas funções do dia a dia e não consiga perceber, por exemplo, que ao pagar impostos e não ter um plano de saúde e ter que recorrer ao SUS, e o SUS está precarizado por ações políticas, isso é um problema para ele. Ele vai até reclamar do SUS, mas não vai perceber que a fonte do problema não é o atendente do SUS, sim a quem faz as políticas públicas para manter o SUS. Assim são com a escola, com moradia, que é um caso gravíssimo de Joinville, deve ser denunciado, né, ao Ministério Público, que Joinville, ela engana há mais de 30 anos os programas de moradia. Não há um programa consistente de moradia na cidade de Joinville há mais de 30 anos. Né? Você teve lá a Coab na década de 70, 80, e depois disso acabou. Né? Tem esporadicamente, né, algumas casinhas sendo entregues. Agora esse último governo entregou umas casinhas lá para fazer de conta que fez alguma coisa, mas para uma cidade que aporta tanto migrante, faz a face de ser a melhor cidade do país, o melhor prefeito do país, tudo melhor aqui, você encontra um desamparo na habitação. Para quê? Para o pessoal correr para o aluguel, né? Aí você vai ver assim, vai entender como é que funciona a cidade de Joinville. A promessa é que vai ter trabalho, a promessa é que vai ter a vida melhor, mas ao chegar aqui que você se defronta, aluguel caro, distância na mobilidade, que os modais de transporte são dominados pelas mesmas empresas há 50 anos sem licitação, e uma carestia para se viver. Então a pessoa que vem para Joinville é enganado, porque ele não tem condições de se desenvolver socialmente. Ele tem condições de ser explorado por um grupo econômico, que depois isso é fácil substituir, porque ao tirar toda a energia laboral da pessoa, depois chama outro, demite, chama outro. E com agora a crescente pejotalização, que isso é um perigo, né? Eu não preciso nem chamar outro, é só contratar outro, entendeu? Então Joinville, ela tem esse traço das pessoas acharem que é democrática, mas no final das contas é uma maquiagem de democracia. Né? E a gente tem que combater essas ideias, porque o futuro
Michael, não é antidemocrático. O futuro não é apenas enriquecer um pequeno grupo. Em sociedade nenhuma que apenas uma elite, que apenas uma nobreza era beneficiada, a sociedade se sustentou. Não há civilização nenhuma que apenas a elite sendo beneficiada, a sociedade durou mais do que 300 anos. Não conheço. Até esses dias, falando nisso, algo polêmico também. Não vou citar um nome, mas querendo, assim, mais ou menos. Própria rede social, assim, né? Teve um vereador que falou que o problema dos mendigos, chegou a ver isso, os mendigos de Joinville era o problema que o pessoal estava vindo de fora, norte e nordeste, principalmente. Tem que contextualizar a fala, né? O contexto do vereador que você mencionou, que eu acredito, né, é um problema social muito grave, né? O aumento de moradores de rua na cidade, ele é um problema extremamente complexo. Mas a fala desse vereador e de prefeitos, que eu vejo por toda Santa Catarina fazendo isso, é uma fala de uma resposta simplista, do tipo, vou te ajudar com o trabalho, né? Em alguns casos, com internação compulsória, ou seja, o sujeito é usuário, está na rua, está, né, envergonhando, emporcalhando, sujando a cidade, alguns, né, com passagens de furto, isso é um problema muito sério, né? E agora, como que o poder público resolve isso? Como que o poder público vai limpar essa situação? É muito complexo, porque há direitos inerentes à pessoa, ele pode ter o direito de estar ali, a Constituição prerroga isso, mas ele, sim, torna-se um problema social, com a sua higiene, com a sua alimentação, né? Se ele vai oferecer algum perigo a ele ou o trem, então é muito difícil você ter uma resposta simples para isso. E esse reducionismo que é o problema. Só pega o sujeito e expulsa. Houveram casos em Santa Catarina que eles estavam recolhendo essas pessoas de rua, botando o ônibus e mandando embora, né? Porque é muito mais fácil você segregar pessoas que não estão na tipologia que você quer na cidade. Joinville prega desde a década de 50 duas coisas: povo ordeiro e povo trabalhador. Isso é um mantra, né? Para que o ordeiro e trabalhador formate o cidadão aqui, que ele não seja mais do que isso, ordeiro e trabalhador. Então, a nossa classe econômica e a classe política decorrente da classe econômica, ela quer sujeitar a tua condição de, para estar em Joinville, tu tem que ser ordeiro e trabalhador. Ponto. Se você tiver uma outra perspectiva, não vai ser uma pessoa bem-vinda à cidade. Eu entendo a estrutura de pensamento por trás disso, que é muito mais fácil você produzir riqueza, você comandar a cidade, você gerir quando você tem uma certa homogeneidade de pensamento. Eu entendo isso. Mas qual que é o caminho que está sendo feito a isso, né? O caminho tem sido agressão, o caminho tem sido humilhação pública, o caminho tem sido a coerção, né? E esses valores não são valores democráticos, né? Algumas abordagens que eu vi serem feitas com moradores de rua, nada mais é do que perguntar seu nome. Eu vendo de longe a pessoa da equipe da assistência social, tá? Qual é a abordagem dos caras? Qual que é o seu nome? E aí eles fazem um relatório. E aí nesse relatório é dado como foi feita uma abordagem, mas com pouca ênfase na mudança, no conhecer o caso. Cadê o pessoal da saúde, né? Cadê a segurança pública, que tem muito usuário? Então, eu não acredito que apenas com uma ofensiva ou morador de rua como nosso inimigo, porque é o que não trabalha, a gente vai resolver o problema. Porque Joinville ainda vende a ideia de ser uma cidade de emprego, de riqueza, de oportunidade, o mundo da maravilha. E não é, Michel? Não é. Então, atrairá pessoas de todo o estado e outros estados, e algumas dessas pessoas vêm mesmo com muito problema. Mas como que a gente vai acolher? Como que essa pessoa vai se adequar à cidade? Como que ela vai construir uma história aqui com essas condições? Eu acho muito complicado. E falando nisso, essa questão que você falou da especulação imobiliária, então daí se aproveitar disso, né? Tem muita gente vindo, então vamos faturar os aluguéis, né? Sim. Para ter cada vez mais aumento do aluguel, né? E também, mas não que seja por os mendigos, essas pessoas que estão vindo, né? Não. É uma questão estrutural. Estrutural.
Oi, Ivan, já que você estava falando sobre esses assuntos aqui, né, pertinentes da cidade de Joinville, né? Como que começou essa ideia de você começar a questionar a vida de Joinville, as coisas de Joinville? Olha, eu vou ser extremamente franco nesse sentido. Eu já trabalho há perto, né, de 30 anos como professor de História. Atuei em grandes escolas privadas da cidade de Joinville, Bom Jesus, Positivo, até no lendário Nova Era, uma escola que fazia formação com EJA. Mas na minha juventude eu estava muito mais focado, Michel, na minha formação, viagens, né? Apesar de já ter um espírito crítico na época, eu não me envolvia com política pública, não era do meu interesse, porque eu viajava muito. Havia nascido em Joinville, morava no bairro Iririú, depois migrei para o bairro Nova Brasília, mas eu viajava muito a trabalho por causa de ser guia de turismo, por conta que eu gostava mesmo de viajar, experienciava situações extraordinárias, mas eu não tinha um amparo de partidos políticos, né, que me convidassem para reuniões. Assim. Na minha juventude, lá atrás mesmo, do ensino médio, na época do Fora Collor, coisa assim, eu havia me filiado no PT, né? Mas eu nunca fui atuante, nunca recebia materiais, coisa assim. Era naquela época de juventude. Eu me desfiliei, né? Eu fiquei filiado, mas sem ter participação praticamente nenhuma, e me desfiliei. Eu fiquei um longo período sem atuação política nenhuma. Mas eu acho que o ponto de virada mesmo para que eu começasse a atuar politicamente na cidade foi o nascimento do meu filho. No nascimento do meu filho, virou a chave que assim, ó, tem que fazer alguma coisa para as próximas gerações. Tenho que melhorar a cidade para o meu filho. Porque eu percebia que assim, ó, para mim, enquanto pessoa, Michael, eu estava encaminhado, já possuía minha casa, já tinha uma profissão, né? Vivia em condições que para mim estava suficiente. Mas eu percebi a escalada da violência da cidade, uma cidade que tem muito mais droga, muito mais desemprego, muito mais desesperança, que as pessoas estão com a saúde mental mesmo muito agredida, que coisas que eu não via na minha infância, que me parece que a minha infância foi mais saudável, na cidade que eu tenho hoje, eu não teria como repassar para o meu filho. E aí comecei a luta política. Em 19 foi a minha primeira campanha para vereador, que eu não tive muito apoio do partido, no sentido literal mesmo, assim, ó, de estruturação de pensamento, proposta de política pública, foi uma largada, assim. Estava no PDT, eu via coisas que haviam no estatuto, que eu sempre sou de ler muito, né? Então li o estatuto, gostei da proposta, vi figuras do PDT antigo que eu achei que eram ideias boas, Anísio Teixeira, né, Darcy Ribeiro, né, pessoas que eu admirava, mas em Joinville a articulação não existia. Depois eu fui entender como é que funcionava essa articulação, que isso, né, um partido minúsculo, né, que naquela época fez um vereador só, que inclusive esse vereador mudou a sua filosofia de trabalho, do trabalhismo para apoiar ideias de direita, né, que nos decepcionaram demais, assim. Aí a gente entendeu que era tudo meio que esquema político, assim, e eu fiquei órfão de partido, mas eu vou lutar. E já me aproximava, né, de outros partidos, né, que vieram conversar comigo. Mas o que eu achei mais eloquente pela figura da estrutura, do suporte, das ideias, foi o PSB. E aí nós participamos de mais um pleito em 24, para vereador, ao lado do Rodrigo Bordão, um sujeito extraordinário, com uma cabeça mais aberta, assim, para uma cidade mais social-democrata. Que eu sou social-democrata, né? A social-democracia, Michel, não é aquele comunismo que vem lá do século XX, que até algumas pessoas deixam em vez de fazer com uma bandeira do terror na cidade. A social-democracia é elevar o nível de vida de todos os trabalhadores, pensando em não deixar ninguém para trás. Condições de saúde, habitação, segurança alimentar, moradia, transporte são pautas que a gente pensa que o Estado tem que estruturar e não só privatizar para ter lucro de alguém. Porque se você observar hoje, Michel, assim, qual que é a bandeira, né, da direita? Entrega
tudo que é público para um CNPJ administrar, fazer. E com isso aparece cada vez mais casos de corrupção, lavagem de dinheiro, assédio moral, diminui a qualidade do serviço, né? E aí, depois de instalado, privado, terceirizado, numa comunidade, a coisa fica muito complicada para tirar. Porque aí é tudo contrato, é tudo justiça, é tudo... E a população fica à mercê de gente muito gananciosa que não está nem aí para a população. O que eles querem é o aditivo do contrato, a execução da nota fiscal, mesmo que o serviço não seja feito com qualidade. Devia te fazer uma pergunta relacionada a isso. O que você acha que, às vezes, a pessoa tem uma ideia legal, tem pessoas ali, assim, colocando projetos legais, pensando numa cidade, um país. Por que essa pessoa, às vezes, um partido ou uma organização, ela não dá o apoio necessário? Porque é uma ameaça. Assim, vamos pegar pelo pensamento grego, tá? Eu gosto muito de fazer esses paralelos para a gente ver como é que pensa o homem, né? No passado, Zeus era o novo. Quem se sentiu ameaçado? Cronos, que engoliu o Zeus, né? Quando nasceu, ele não queria mudança. Ele queria a perpetuidade no poder, né? Se você pensar em qualquer situação, em qualquer espaço, aquele que tem o poder não quer dividir, não quer compartilhar. Qual é o interesse das nossas companhias de transporte público em que um prefeito que na sua campanha fale: eu vou abrir a licitação. Os caras estão há 50 anos mandando no transporte público da cidade, 2 gerações, né? Mandando no transporte público. Me diz se interessa o lucrativo transporte público de cidade, da cidade de Joinville, passar por licitação. Vai que a nossa empresa, que hoje manda, perca a licitação, né? Como é que a gente faz, né? Então, num partido político, existem figuras que já estão lá lutando 10, 15, 20 anos, né? Eles se sentem donos do partido político, donos da agremiação. Eles querem ter o espaço de fala e de poder. Aí se associa nesse partido o Michael, jovem, idealista, com vitalidade. Tu já se torna um problema dentro do partido para aquele político velho, né? Nós temos aqui políticos que têm lá 8 mandatos, 7 mandatos, né? Então, um cara que tem 7 mandatos, né? Ele já ficou perto de 30 anos na estrutura de poder da cidade. Ninguém chama ele lá de pessoa tal, chama de vereador tal, né? Ou não é o caso para prefeito, né? Mas se houvesse reeleições infinitas, quem me garante que a estrutura de poder não ia privilegiar só um cara a vida inteira dele, como se fosse um reinado, né? Na Europa tinha muito essa coisa do rei. O rei é vitalício até quando o cara morre. E aí a forma de pensamento dele é a mesma, ele não vai mudar. Nós, na nossa idade, que nós estamos beirando aí 40, 50 anos, admitir ideias novas para nós já é difícil, né? Agora tu imagina um cara que nasce num berço tal, nunca conheceu a realidade do povo, assume o poder para governar esse povo que ele não conhece a realidade, e ele vai instituindo na cabeça dele o que ele acha que é bom para ele, para o grupo dele, deu. Eu faço uma análise muito do Trump sobre isso. Tu acha que o Trump veio de baixo e se construiu? Só de herança ele teve 400 milhões de dólares. Quem é que tem de herança 400 milhões de dólares? Assim, ele começou a vida com 400 milhões de dólares de herança, patrimônio. Pode-se falar que não, que fez, não. Mas roupa ele nunca lavou. Pegar um ônibus ele nunca pegou. Tem que trabalhar numa coisa chata, tediosa, que paga pouco, ele nunca fez, né? E a nossa elite, Michel, em Joinville, ela reproduz todos os meios para que ela se perpetue elite e não permita outros subir, né? Era muito perceptível para mim, quando trabalhava em escolas privadas, né, o desdém que se fazia da educação pública com medo de que o meu filho não faça um serviço X, que o fetiche da classe média de Joinville é a saúde, é ser médico. Mas aquele médico que ganha muito dinheiro, aquele médico que ele é uma autoridade, que não aceita quebra de hierarquia, que ele seja visto pela cidade assim, ó, como um semideus. O fato é esse, né? Então, quando os filhos da classe média, que estudavam em escolas
privadas, caras, não passavam nos vestibulares, havia uma comoção entre eles, ano que vem tu vai para o pré-vestibular, coisa assim, e eu via pessoas que quando viam assim, ó, passou um carinha lá do Panágua para medicina, porque se esforçou mais, porque estudou mais, tal. Não era um sentimento, mais um médico de Joinville que está subindo, né, ao céu. É um carinha do Panágua, né? Então havia uma resistência. Eu nunca vi nenhum dos pais da comunidade assim, batendo palma pelo sucesso do filho da periferia. Nunca vi, em 30 anos de educação, né? Mas eu vejo a aclamação da periferia pelo rico. O rico não aclama a ascensão do pobre, mas o pobre, ele admira a ascensão do rico, que já é rico. Isso é uma coisa doentia, uma coisa sem lógica nenhuma, né? É falta de Consciência de classe. Então, já que a gente está falando isso, qual que é a tua intenção, assim, quando você começa, como na questão social, assim, ou apenas, assim, se quer ter um cargo político, ou como um cidadão mesmo, né? Você já falou, né, a questão do teu filho, tal, Sim. Mas qual que é realmente a tua intenção? Olha, a crítica deveria despertar. O fato é que pode ser qualquer pessoa, pode ser você, um vereador, um prefeito, um deputado, né? Pode ser qualquer pessoa que tenha energia o suficiente para trabalhar em prol do desenvolvimento social. Mas eu não vejo muitas pessoas com essa bandeira. Eu vejo muitas pessoas com essa fala, né? Mas assume o cargo, pronto, já não... E pautado na confiança, eu posso confiar em poucas pessoas que eu digo assim, esse cara se entrar vai fazer alguma coisa, ou vai pelo menos tentar fazer alguma coisa, né? E partindo dessa ideia, que também muita gente diz assim, por que você não faz? Que projeto tu tem? Né? Então assim, partindo da necessidade de mudança da cidade, e da minha pouca confiança em políticos que eu vejo na cidade, é que me surgiu um pensamento que eu acho que já surgiu em muitos líderes comunitários. Se é para alguém fazer desse jeito, deixa que eu vou lá e faço. Né? Eu assumo uma responsabilidade. Nós temos 3 fases da vida. O infantil, que é egocêntrico, que é o eu. O adolescente, que se preocupa com os grupinhos, então ele quer saber do social, fazer social. E a fase que a gente está é a fase do adulto. O adulto tem que se responsabilizar. Eu chamo para minha responsabilidade para resolver. Né? Realmente, pensaria assim, gostaria de ter ganho na Mega Sena, pegar minha família e ir para algum lugar, mas a minha terra é aqui. Né? Então, se é para melhorar com a Mega Sena em algum lugar, eu tenho que melhorar a nossa cidade, porque a gente vai ter filho, mas a gente vai ter neto, bisneto, tataraneto, pessoas que a gente não vai conhecer. E qual que vai ser o legado? Quando eu ia naquelas cidades muito antigas, né, cidades que têm 500 anos, 1000 anos, eu ficava pensando assim, alguém lá atrás fez um esforço tremendo para colocar essa pedra aqui, né? E depois de 500, 800, aqueles castelos medievais, depois de 800 anos está lá, né? Qual vai ser o nosso legado? A gente tem uma correlação de responsabilidade. Os primeiros, né, europeus que vieram para cá e ocuparam essa terra, embate com os indígenas, né, mas que construíram o que vai ser a nossa primeira cidade de Joinville, a nossa colônia, Dona Francisca, eles queriam uma vida melhor para eles e para os filhos deles, né, e, por conseguinte, para todo mundo depois deles. E nós temos essa responsabilidade. A gente não pode deixar a peteca cair. Os caras enfrentaram onça, frio, falta de medicina e chegaram... O nosso dever agora, Michel, a tecnologia que a gente tem acesso, a capacidade de entendimento que a gente tem, é tentar deixar uma coisa ainda melhor para o próximo, porque senão é a barbárie. Eu não quero uma cidade que a droga tome conta, que a violência tome conta, que o mau caratismo tome conta. Só que isso é uma opção que tu tem que fazer, eu tenho que fazer, quem nos ouve tem que fazer e que perpassa pelo nosso senso crítico. Até isso eu ia complementar o que você falou, né? Eu acho que a inquietação, ela tem que despertar. Se você fica quieto, sem agir, sem incomodar com nada, você se torna, né, uma pedra, né, como você falou. Aquela pedra só tá ali, qualquer um pode mexer ou deixar. Agora, quando você tem inquietação, você vai buscar aquilo que é um bem comum. Eu recebo nas minhas postagens, eu já tive centenas, milhares de postagens assim, muita gente falando assim, Ivan, cala a boca, Ivan, apaga esse vídeo, Ivan, só fala coisa que não está certa. Mas é por quê? Porque a pessoa, além de não ter inquietação, ela tem formatação, que eu acho que é até mais perigoso. Porque o cara ficar quieto, às vezes, é porque não tem força mesmo. Ele não tem condições de luta para nada.
Nada. Então, é um sujeito que, por exemplo, luta pro pão. Se ele se manifestar de um jeito diferente, ele tem medo de perder a sua fonte de trabalho e renda. Então, ele tem que baixar a cabeça e sobreviver. Mas aqueles que têm um pouquinho mais de energia, que podem montar, como você montou, assim, um lugar bacana de discussão, é um professor proeminente na tua área, faz um trabalho com jovens para alertar como é que vai funcionar. Se a gente ficar quieto, a gente se formatou, a gente se conformou ao sistema. E o sistema, ele vai comendo as nossas energias, né? E a gente emburrece. A conversa que eu tive hoje com alguns professores da minha escola era: Ivan, eu estou perdendo inglês, eu estou deixando de ter capacidade de lógico-matemática, eu estou parando de fazer leitura, né? Porque a escola está me emburrecendo. Essa foi a fala de professores, né? Por quê? Porque nós temos que cada vez mais baixar o nível do que sabemos e como trabalhamos para poder ter aquele contato com o aluno. Porque se a gente aumenta a cobrança e o nível, o desempenho deles não acompanha, e aí os índices que são fantasiosos na escola, você que está na escola, você que tem filho na escola, você tem que entender isso. Os índices que nós temos de educação são fantasiosos, né? As crianças e adolescentes não estão dando conta do currículo. Isso é fato, né? E a gente, nessa frustração, a gente se conforma, né? O papo de muito profissional hoje na cidade de Joinville é só a luzinha do final do túnel, que é tal da aposentadoria, para parar a sua atividade laboral, né? Então, muita gente que eu pergunto assim, tá, cara, se tu ganhar Mega Sena, tu faria o quê, assim, né? 100%. Ia abandonar o que está fazendo, ia, sabe, curtir a vida. Muitos falam sair da cidade, né? E então isso é triste quando uma sociedade chega nesse nível de desesperança, de não realização pelaquilo que faz. É muito complicado, é muito triste. É porque você trabalha, você pensa, pô, eu vou criar uma carreira, né, sólida. Daí quando você está trabalhando aquilo, eu vejo a hora, então aquilo não é mais... Eu às vezes, não é que eu sofro bullying, tá? Nunca sofri em escola nenhuma, mas eu posso te falar que, no geral, a escola, para mim, o estar com um jovem, para mim, é uma coisa que me retroalimenta de energia, a brincadeira, sabe, os novos costumes, os novos desenhos, novas modas, uma coisa que me mantém jovial. Eu gosto de estar com a nossa criança e adolescente. Já trabalhei com graduação, né, que é um trabalho mais técnico, que é um trabalho, né, que você tem que estruturar diferente. Já trabalhei com pós-graduação, né, então é um trabalho que é ainda mais estruturado, né, para trazer confrontos de ideias, né. Levava o pessoal para fazer mestrado, então eles faziam mestrado no exterior, que as pessoas então discutiam ideias, teses, então é top, assim. Então esse mundo de produzir e compartilhar e conhecer novos conhecimentos sempre me agradou. Eu tive sorte de seguir uma das falas do Dom Pedro II, né, quando me perguntaram das profissões, o que eu acho nobre é ser professor, né? E aquilo bateu lá dentro. Eu disse, poxa, é mesmo, na escola, um lugar tão... Eu fui muito feliz nas escolas que eu estudei. Eu estudava numa escola chamada 31 de Março, que virou Padre Valencione, e Dr. Tufidi. Escolas públicas, que foram, para mim, excelentes, excepcionais, professores inspiradores, maravilhosos. E depois eu fui para um lugar chamado Univille, que na época era Fuji. Professores excelentes, assim, maravilhosos. Tanto é que a cada 2, 3 anos eu faço uma especialização, né? Eu tenho 8 especializações, né? 8 especializações. E cada uma delas é uma ferramenta diferente. Tem 3? Pois mas cada uma é uma ferramenta. Se eu estou envolvido com tal coisa, essa especialização, né? E não é uma corrida por medalha, é a realização pessoal que eu tenho ao estudar alguma coisa, né? Então é muito triste, assim, o que é que você quer fazer? Vou trabalhar de aplicativo porque eu preciso de dinheiro. Tá, mas isso te dá satisfação? Isso que eu ia perguntar para você, vamos cortar ali, mas essa questão quando você foi fazer história era particular, né? Privada, um vídeo privado. Então a gente estava sobre isso, a importância, né, de a gente não tem um polo público de ciências humanas. Não. Você acha? Eu sou de humanas também. A gente acha importante, né, ter, né, para desenvolvimento da própria cidade,
E dependendo do nossa elite, nosso empresariado, jamais haverá. Porque sociologia, filosofia, as humanas no geral, te levam a questionar a sociedade que tu vive. Não é isso que o pessoal quer. Eles querem o trabalho técnico, graduação dentro da área de exatas, para a formação de mão de obra qualificada, mas pouco questionadora. O fato que Joinville, Santa Catarina como um todo, ela tem esse mantra por conta do pensamento do nosso industrial, do nosso empresarial. Eles querem um estado, cidades, onde seja uma massa qualificada de trabalho, mas que não seja questionadora. Como que eu provo isso para ti? Pega o governo do Jorginho Melo, vê a renúncia fiscal que ele faz, só aumentou. Nós chegamos a 26 bilhões de reais de renúncia fiscal que o governo não vai cobrar, né? E não porque a gente tem dinheiro, porque a proposta é essa, né? Eleger políticos que não queiram cobrar impostos de empresas, porque isso se torna lucro das empresas. Mas está faltando dinheiro para asfaltar, para fazer infraestrutura, a população que pague, com aqueles programas de asfalto solidário. Então, de um lado, né, eu tenho nossos gestores públicos que não querem cobrar o imposto do empresariado. E do outro lado, eu tenho gente andando na lama, que está andando na lama porque o governo tem dinheiro. Então é uma balança que não se equaciona, né? Por quê? Porque o político eleito, ele é eleito com grande apoio econômico do empresariado, mas não para desenvolver a sociedade, para fazê-la cada vez mais refém da vontade de algum grupo empresarial, grupos empresariais, que pressionam salários para baixo, consciência crítica para baixo para aumentar o lucro. Não é todo empresário. Eu já falo aqui que não é todo empresário. Mas a empresa que faz isso, faz essa mística, né, de ter salário baixo e empregado subserviente, ela pode ter mais renda, mais faturamento, e com isso mais sucesso. E com isso ela pode, inclusive, se tornar uma potência, né? E aquele empresário que é ético, compromissado com o país, com o desenvolvimento, esse entra em falência. A grande inversão de valores que nós temos hoje na nossa cidade, no país, no mundo, não é a dancinha sexualizada, a falta de paciência no trânsito, a falta de... A grande inversão de valores que nós temos hoje é que a nossa elite não aposta no desenvolvimento da nossa sociedade. Não há um projeto de país, não é um projeto de estado, não é um projeto de município. É como que eu consigo ganhar dinheiro na cidade, no estado, no município, no país. E deu. Sociedades que são estruturantes, elas vão sobreviver, elas vão nos substituir. Os casos como Singapura, Vietnã, China, se a gente for avaliar o percentil de desenvolvimento deles pelos índices financeiros e o índice Gini, que vai ver da qualidade de vida do pessoal, eles estão dando saltos, enquanto sociedades que são ditas como capitalistas avançadas, né, como a França, a Alemanha, Estados Unidos, os caras estão assim, ó, diminuindo, o Japão diminuindo. Por quê? Porque essa ideia do ter muito é extremamente equivocada. A tendência natural do capitalismo é criar o zilionário. O cara que é dono de tudo. A ideia apenas para o cara que é narcisista, egoísta, sabe, maluco. Porque ele quer ser o rei. É uma obra do Milton, tá? Um escocês. Ele prefere ser o rei do inferno do que um servo no céu. É uma ideia muito louca. Em vez de todos nós servirmos no céu, né, mas como servos, né, de um propósito maior, de um bem maior, mas é o céu, é o paraíso, assim, todo mundo vive bem, é o paraíso, né, onde não tem doença, onde não tem problema, onde não tem nada. E comparando a estar no inferno, no chama, no enxofre, com dor, sofrimento e tal, o cara vai preferir ser o rei do inferno do que o servo no céu. Né? E é uma ideia muito maluca, porque poderia ter uma sociedade ainda mais desenvolvida. A produção de riqueza, a eliminação da fome, melhoria da saúde, infraestrutura, já são pautas que poderiam ser resolvidas na década de 60. 60, tá? Há 60 anos atrás,
globalmente nós já poderíamos ter resolvido fome, muitas das doenças, infraestrutura e distribuição de riqueza. Mas não se quer. A nossa pequena elite de 1%, ela não quer saber de desenvolvimento da sociedade. Ela como a detentora da vida das pessoas e as pessoas sem chance a não ser a boa vontade delas. Isso está errado. Saindo um pouquinho, quer dizer, continuando, né? Porque essas pautas também, né? É que eu vi um vídeo que você questionava também do lazer. Até teve um pessoal no último episódio também comentou a respeito da cultura de Joinville, falta de cultura, de lazer. Olha, entrar nesse campo, né, é uma coisa muito interessante. Eu fiz sim uma postagem no centro da cidade falando, cadê o lazer da cidade? Porque eu sou da década de 80, 90, nós tínhamos um monte de lugar legal para ir. A gente tinha salão para dançar, a gente tinha lugares para comer, a gente tinha praça para brincar, a gente tinha festas nas localidades, né? Joinville tinha um avanço cultural de atividade muito mais do que tem hoje. Aí, quando eu fui fazer o vídeo, assim, tem o quê? A gente tá fechado. Joinville, por exemplo, um domingo, 8 da noite, já bate um desespero nas pessoas, porque tem pouquíssimas opções, pouquíssimas. No sábado ainda tem mais, mas no domingo a cidade, o centro é morto. E chegou a dar cerca de 800 mil visualizações esse vídeo, e eu tive perto de 5 mil comentários, que em 3 tardes eu parei para ler todos esses comentários, né? Todos, eu levei horas lendo os comentários. Havia uma massa muito grande de pessoas que apoiavam esse pensamento. Não, realmente é uma cidade pacata demais, não tem nada a fazer, é só trabalho e casa e tal. Mas havia, estranhamente, um grupo imenso de pessoas que dizia assim, tá bom assim, eu quero sossego, eu não quero isso, eu não quero barulho, eu não quero... quer balada, vai para o Rio de Janeiro. O pessoal marcava assim, quer agito, vai para Curitiba. Ele diz, querida, o ato do lazer, para você que não entende como é que funciona a economia, ele pode ser gratuito ou não, ele pode ser subsidiado pelo Estado ou não, mas tem que ter. Então, assim, se eu tenho um artista que está fazendo caricatura lá no centro, e tem um espaço, tipo uma rua coberta, ele pode pagar o seu alvarazinho lá, e ficar aqui gerando renda, fazendo alvará, não é ruim. Se tem um grupo de teatro que se apresenta ali, se tem casas, né, de stand-up, casas de teatro, para fazer uma coisa diferente. Se você tem assim, uma gastronomia mais acessível, se você tem mais cinemas alternativos, né? Se você tem associações de moradores com cursos de dança, se você tem mais vida, tudo mexe uma cadeia. Porque só para trazer algum suporte para isso, lá uma escola de samba ter aquelas lantejoulas, assim, só no ato de transportar isso de algum lugar para a nossa cidade, alguém já está ganhando, o caminhoneiro, o cara que produz, o cara que edita, o cara que é o coreógrafo, o cara que é o ator, o cara que, né? A criança lá que hoje está estudando música, ela quer ter plateia, e aí cobra um cover artístico, vai poder ter uma carreira, vai ter a criatividade para fazer uma música que vai estourar no país inteiro, vai ser global, mas tu tem que ter os espaços para isso, né? Várias cidades do mundo já entenderam que o lazer, né, é legal. Eu voltei agora numa cidade pequena do Rio Grande do Sul chamada Gramado, né? Eles têm o frio. Enquanto o joinvilense reclama do frio da chuva, Gramado capitalizou o frio, né, como ponto turístico. Frio. Aí eles fazem restaurantes bacanas, construções legais, alguém investe lá com parque disso, parque daquilo, puxou festival de cinema para eles e tal, e hoje é um dos nossos melhores roteiros turísticos do sul do país é Gramado. E o que é que tem lá, professor? Frio, não é? Urubici. Por que Urubici, né, não é a nossa Gramado? Né? Porque frio até mais, Urubici é até mais frio do que Gramado. O que falta? Falta visão, iniciativa, investimento, mudar o mindset das pessoas, porque o mindset da pessoa de Joinville é trabalhar muito, ganhando pouco e se conformando com uma cidade que quase não tem nada. Aí o pessoal me fala,
tem festa das flores, Ivan. Né? Festa das flores. Né? Aí pega a Expoville, né? Coloca um monte de flor, reduziu o espaço que era para demonstração de flor, e é um monte de barraquinha ali para frente, um pouco de indústria, se reduziu os espaços, e copta quem? Aí tem festival de dança, o festival de dança traz o bailarino para cá, né? E ele mesmo compra o ingresso para ele mesmo, porque a cidade não para dançar, né? Até a cultura de dança na cidade está diminuindo, tá? Porque não tem mais espaço de dança, né? Cadê as apresentações durante o ano para fazer uma massa crítica de dançarina? Não tem, né? Que festa temos mais? Querem fazer uma FenaChope, reviver a FenaChope, né? Lá numa sociedade bem distante, né? Legal, tem que fazer mesmo. Em algum lugar tem que a chama voltar. Mas já foi festa de 50, 60 mil pessoas, né? É isso que eu comentar, né? A gente poderia ter uma segunda Oktober, né? Eu prefiro a FenaChope, né? Eu digo assim, uma segunda com... assim, uma festa. Nós não temos em Joinville uma festa tradicional de outubro. Você pode achar que nós tínhamos no passado, né? Que era a FenaChope. Deixaram morrer. Porque assim, ó, não venha me dizer que a Estantes, que é uma festa organizada por uma associação comercial para só algumas pessoas da cidade, né, que ela não é totalmente aberta. Eu chegar lá em Estantes, não conheço ninguém. Não pode ficar no lugar. É festa dos amigos. Se eu não sou amigo de ninguém, não tem festa para mim, né? E que dá cerca de 30 mil pessoas, se fala. 30 mil pessoas, que é o 5% da cidade. 5! Ai, que legal! A Stampis reuniu 30 mil pessoas. 5%? E os outros 95% da cidade. Isso está errado, né? Então, esse é um pensamento... Se eu esteja enganado, né? Desde que eu tô aqui faz 6 anos, eu não vi nenhum show aberto. Não tem? Não tem atrações? Não tem. É da fábrica, do trabalho para casa. E há agora... o Rio do Sul tem a festa da Tarinha, né? Agora... Sim. Agora a ideia é que o terceiro espaço que tu tem que botar o pé dentro do espaço de igreja. Observe, isso é muito perigoso, tá? É da casa, igreja, trabalho. Casa, igreja, trabalho. Casa... Isso é muito perigoso, tá? Porque assim, ó, tá vindo se formando indivíduos extremamente fanáticos, que tem o universo moral, é o universo da igreja, da religião. A religião é o universo da moral, tá? Mas ela é passível das outras morais, né? Então é muito perigoso. Eu sou bem avesso à religião enquanto sendo a detentora da moral. Para mim, a moral deve ser fundamentada na lógica e na lei, né? Na lógica e na lei, mas não é isso que acontece em Joinville. A moralidade de Joinville é trabalho, a religião, a igreja, né? E a casa. Aí a casa está toda destruída porque as pessoas não conseguem sobreviver e se manter. A empresa, a lógica do trabalho é uma exploração demais, e muitas das igrejas que eu tenho vendo aí, ó, passa aí 10% da tua vida, né? O campo espiritual, ó, e o campo material, o seu líder, né, que administra lá em cima. Isso é perigoso. A gente está formando-se pessoas com muita dificuldade e tem bem-estar. Joinville não é uma cidade que prioriza a formação do bem-estar. Isso tu esquece. Tá. Então, continuando o nosso papo aqui, né? E assim, questão de educação, a gente já falou de cultura, educação agora, né? Educação e saúde, né? Nossa cidade de Joinville, como que você deixa? Eu estou na educação, né, há 29 anos. Eu entrei no Conselho Municipal de Saúde, conheci o Conselho Municipal de Saúde, lá na Praia daqueles Pleitos, né? Como ouvinte, depois tive lugar de voto, porque eu era representante sindical. Muitos avanços aconteceram em relação à década de 70, 80. Mas a velocidade desses avanços não acompanham a necessidade da nossa cidade. Especialmente porque é mais lógico. Na saúde, a gente fala na saúde primária, o trabalho de base. Aumenta a diabetes, problema de câncer, problema cardiovascular, problema de um monte de coisa, né? Mas por quê? Porque a gente poderia fazer ações mais preventivas. E quanto mais tu investe na prevenção, menos tu gasta no corretivo, né? Então, nós temos que ter políticas públicas focadas na saúde da família para identificar situações de problema que vão evoluir
para patologias que são até muito onerosas, né? Mas essa talvez teria que ser uma discussão, um podcast só sobre saúde, para trazer os dados, as análises, né? Trazer mais pessoas que são da saúde, né? Que podem conversar. Hoje, o principal problema que eu vejo da saúde é a estafa de quem trabalha na saúde. A pessoa na saúde hoje, ela está pedindo assim, passa aí, porque está muito difícil, né? Na privada, os salários muito apertados, né? E na pública, a carga horária, a carga de funções extenuante. Assim. Mas é fácil compreender isso, porque hoje há um movimento de grandes concessionárias de saúde que estão pressionando o Congresso Nacional para que nem se estabeleça piso de saúde, né? Tem o partido do atual prefeito de Joinville é contra o piso nacional de saúde, né? Piso, né? Você que está nos vendo, assim, piso é lá no chão. Nós não estamos falando que os caras são contra o teto lá em cima. Eles não querem o piso. Piso. Porque é o mínimo. Porque vai carecer o plano. Gente, a saúde é uma coisa estratégica para uma nação. Se a nação não tem saúde, produz como? Cresce como? Né? Então, é extremamente sensível esse tema. A gente mereceria fazer um outro podcast. A educação, ela tem que sair do século XIV, né? Nós estamos em Joinville com a educação do século XIV, talvez XV. Né? Para você que não sabe, né? O que a gente tenta ensinar em matemática para o nosso adolescente é coisa lá do século XVI, XV, XIV. A matemática como ciência meio que deu uma parada global na década de 70. Parou. Axiomas de matemática pararam. Foi até ali. E o que a gente ensina na escola é o mínimo do mínimo para ter um pensamento lógico, matemático, racional e com extrema dificuldade. Tanto é que nos exames de proficiência de ciências, leitura e matemática, o Brasil está lá embaixo. Aí vamos dizer assim, é culpa do PT. É culpa da esquerda? Não, querido. A culpa não é do PT, da esquerda, tal. É a culpa da estrutura social mesmo, né? Que não prioriza ambiente de aprendizagem modelador à necessidade da realidade. É ensinar alguns conteúdos que não estão adequados para o desenvolvimento da abstração matemática na cabeça da pessoa, né? Então é sempre muito mais fácil ensinar uma fórmula, ver se ele consegue dar conta da fórmula e deu. Mas se você vai ter uma problemática, vamos partir da matemática a partir de um problema. Tu esquece, isso não existe. Né? Até o próprio aluno, ele não quer mais saber de resolver problema. Né? Ele quer, o velho problema da educação brasileira, né? Falava o Paulo Freire, educação bancária. Eu te dou conteúdo, boto na tua cabeça e a prova eu vou sacar o que tu sabe. Tu fez a respostinha, resolveu, tu já esqueceu amanhã. E o que isso vai ser utilizado para a tua vida? Esquece. Então, saúde e educação que deveriam ser mais estratégicos, né? Nosso país, nossa cidade, a nossa cidade carece. Mas é muito fácil de entender por quê. Porque, assim, cada vez mais, com o avanço da tecnologia, a qualificação da mão de obra, ela se torna obsoleta. Eu não preciso muito mais que eu aperte o botãozinho aqui e faz a função A. A reclamatória de todo empresário é que falta mão de obra qualificada. Mas esse mesmo empresário, ele não aporta grana no Estado, né, para ter boas escolas. É o que a gente falou um pouquinho atrás, né? O empresário, ele fica feliz de fazer a renúncia fiscal. Então, ele não paga 26 bilhões para o Estado. Aí o Estado não consegue fornecer escola de qualidade. Aí o empresário reclama que o seu trabalhador pega atestado, está doente, ou que ele não dá conta do serviço porque não tem desenvolvimento cognitivo. Você está vendo como é um círculo vicioso? Eu não pago para o Estado não entrega, a sociedade vai ficando pior. Isso é um círculo vicioso, né? Aí ele tenta pegar talentos de outros estados, que também está diminuindo em todo que é lugar, e a gente só vai para baixo, né? Então é muito preocupante isso. E como a gente estava vindo falar sobre considerações finais, o que é que podia fazer? Ideias, né? Coisas a gente pensar. Olha, para resolver, a gente tem que ter a primeira coisa que é coragem, Michael. Coragem. Coragem, como tu está tendo coragem, e no teu momento, que tu poderia estar descansando, teu momento que podia estar mais com a tua família, teu momento que você poderia estar fazendo outras mil coisas, você está se dispondo a abrir o teu lar para receber pessoas com ideias que possam melhorar a cidade que tu vive. Essa coragem falta uma centena de milhares de pessoas de Joinville.
Então, primeiramente, quero te parabenizar, né, por essa tua iniciativa, né? Porque isso está cada vez mais vinculado a vou fazer um podcast para receber grana do Estado ou empresária, coisa assim. E o teu, que está iniciando com passos vigorosos, assim, né? Eu vejo que tu está indo para um caminho muito legal, né? Nós havíamos falado assim, pensa numa frase, né? Pensa num livro, né? Tem tanto livro legal, inspirador, né? Às vezes tem uma frase. Tanto livro legal, inspirador, assim, ó. Se for para fazer ação, né, eu sugeriria a biografia do Mandela, para cada uma das pessoas poder ler assim, ó, o que é ação? Mandela, né, senhor negro, que lutou pelo fim da segregação racial na África do Sul, ele estava um homem de 1,90 m, preso numa cela de 1,70 m. Então, durante o dia ele não conseguia ficar em pé totalmente, né? E durante a noite ele não conseguia dormir esticado. Isso era proposital para quebrar a força de vontade dele. Ele ficou 28 anos preso, né? Então, a biografia do Mandela, né, é um excelente livro assim, ó, do poder da resistência. O Mandela se tornou o primeiro presidente negro da África do Sul, né? Mas levou 28 anos, né? Mais de 28 anos, né? Então, esse seria o primeiro, né, livro que você deveria achar para a persistência daquele homem, né? E frase, né? Eu vivo aqui em Nova Brasília, numa comunidade chamada Comunidade Nova Paulina, Madre Paulina. A Madre Paulina, né, é uma figura religiosa, você que é evangélico conhece, né? Que é uma santa, para nós somos católicos, né? E ela tem uma frase que eu acho muito interessante assim, ó. Ide em frente, mesmo com os ventos contrários, né? Então é uma frase muito poderosa. Eu tenho ela, né, no cartãozinho, né, na oração da Madre Paulina. E sempre eu achei interessante essa frase, mas o vento está contrário, porque seguir com o vento é fácil, né? Eu vejo o pessoal na época da Alemanha nazista, né, como devia ser fácil, né? Tu chutar judeu, tu queimar a loja de judeu, tu achar alguém como alvo de todos os teus problemas e alimentar ódio por ele, né? Aí tu matava os caras, tu pegava o patrimônio deles, tu vivia na casa do judeu, e aí, nossa, como a minha vida melhorou. Mas olha o que tu fez. Meio que um saque, né? Nossa história, assim, ó, uma sociedade para outra vivia melhor quando havia saque, né? Quando o persa atacava o babilônico, né? Pá, a minha sociedade, a minha vida melhorou, mas não, porque você saqueou a riqueza do outro, né? Mas e tu, né? Então tu tem que, né, segurar o teu ímpeto de seguir com o vento favorável e contra o vento, só que tu vai ter que gastar mais energia, né? Tu vai ter que ser forte, né? Mas a vida é uma só, e a gente tem que deixar uma herança que ecoa pela eternidade. Então, eu recomendo que você tenha essa energia para isso, tá bom? Essa mesmo, Mandela e a Madre Paulina. Então, nós fechamos por aqui. Então, muito obrigado pela... Com certeza você vai vir aqui mais. Fico extremamente feliz do convite. Obrigado. E estamos aí. Tchau.